Olá, seja bem-vindo ao canal do professor Alan. A aula de hoje é aula de matemática. Vamos trabalhar com porcentagem, o conceito de porcentagem e aprender a calcular. Nessa aula, nós não veremos juros, tá? Fica para uma próxima aula. E já vou avisando vocês que essa é uma aula nível de ensino fundamental, ok? Então vamos lá. Porcentagem é uma razão cujo denominador é igual a 100. Você pode explicar isso em outras palavras. Por exemplo, em outras palavras, é uma representação da divisão do todo de algo, de alguma coisa, em 100 partes. Como assim? Por exemplo, construir um exemplo aqui para vocês. Vamos supor que tenha sido feita uma pesquisa de preferência de programação de TV em que 3.000 pessoas responderam essa pesquisa, tá? E os dados dessa pesquisa estão aqui nessa tabela. Tinha esses quatro tipos de programação: desenhos, filmes, novelas e esportes. Cada pessoa deveria escolher a que mais gosta. Então, 750 pessoas escolheram desenho, 900 pessoas escolheram filmes, outras 900 escolheram novelas e 450 escolheram esportes, tá? Se você for calcular a porcentagem disso, dividir essas 3.000 pessoas em blocos de 100, então você obtém esses números aqui, ó. Desenhos, 750 corresponde a 25%. Filmes, corresponde a 30%. Novelas, 30%. E esportes, 15%. A soma das porcentagens aqui, ó, dá 100, tá? O que isso quer dizer, pessoal? Que de cada 100 pessoas, 25 preferem desenhos, 30 preferem filmes, outras 30 preferem novelas e 15 pessoas preferem esportes. Vamos visualizar isso em gráfico. Olha, o gráfico é muito semelhante, só que um está expresso no total de cada programação, desenho em azul, filme em laranja, novela em cinza e esporte em amarelo, tá? Já esse gráfico aqui, ó, está representando a porcentagem. Veja que cada parte, ó, bate o gráfico. Por exemplo, de desenho. Essa área corresponde a essa mesma área, não é? É preferível um gráfico assim, com porcentagem, porque aqui você tem uma ideia melhor da proporção de algo, da proporção de algum fenômeno ou alguma coisa. Nesse caso aqui, como eu falei para vocês na tabela, o que a gente tem? Que de cada 100 pessoas, 30 preferem filmes, outras 30 preferem novelas, entende? É por isso que é feito esse cálculo de porcentagem. E como que eu calculo aquela porcentagem lá? Como que eu transformo isso nisso aqui? Vamos acompanhar, ó. Primeiro, nós temos que construir uma fração. Daí nós dividimos o numerador da fração pelo denominador. Essa divisão vai resultar em um número decimal. Daí você pega esse número decimal e multiplica por 100. O resultado é a porcentagem. Vejam, ó. Desenhos, por exemplo, não são 750 pessoas? Divide pelo total. Então, essa fração aqui, o resultado da divisão dela, dá um número decimal, número com vírgula, dá 0,25. Se você multiplicar esse 0,25 por 100, você obtém a porcentagem, ok? Então, é assim que nós calculamos a porcentagem neste caso aqui, tá? Foi feito do mesmo jeito, ó. Para filmes e novelas, 900 dividido por 3.000. O resultado dessa divisão aqui deu 0,3. E isso, vezes 100, correspondeu a 30% para cada tipo de programação. E o nosso último exemplo, os esportes,
Peguei 450, ó, amarelo, esportes. 450 dividir por 3.000. O resultado dessa divisão dá 0,15. Multipliquei por 100 e deu 15%. Ok? Então, porcentagem é uma divisão por 100. Tá? Nesse caso aqui, ó, esse número está expresso em porcentagem mesmo. Aqui é uma representação de quanto isso significa. É uma fração, tá? Então, 15% nada mais é do que 15 dividido por 100. E pode ser escrito de uma terceira forma ainda, na forma decimal, que você calcula essa divisão aqui, 15 dividido por 100, você obtém esse número decimal, tá? E como calcular a porcentagem de alguma coisa? Nós já tivemos aquele exemplo, vamos ver outros agora. Por exemplo, quanto que é 15% de 300? Essa palavra aqui, de, em matemática, nós entendemos como uma multiplicação, ok? Então, 15% não é 15 sobre 100? Isso, é 15 sobre 100. Então, nós vamos multiplicar pelos 300, para saber quanto é 15% de 300. Então, aqui você vai ter uma multiplicação de frações. Temos que transformar esse 300 em fração. Para isso, como que nós fazemos? Dividimos por 1, o 300 por 1. Lembre-se, qualquer número pode ser escrito por meio de frações. E você escrevendo dessa forma aqui, não altera o valor. Qualquer número dividido por 1 é ele mesmo, não é? Aqui eu dividi por 1 para conseguir fazer a multiplicação. Então, fica 15 sobre 100 vezes 300 sobre 1. E na multiplicação de frações, gente, lembrem-se, multiplica os numeradores e multiplica os denominadores, tá? Nessa multiplicação aqui, ó, para fazer de cabeça rapidinho, como que a gente faz? Quanto que é 3 vezes 15? 15, 30, 45, não é? É 45. E completa com os dois zeros do 300. 45, 0, 0. Fácil assim. 100 vezes 1 é o próprio 100. Aí tem que resolver essa divisão aqui. Tá facinho de resolver. Por quê? Só cortar os dois zeros de cima e os dois zeros de baixo. Vai ficar 45 dividido por 1 igual a 45. Então, respondendo a pergunta, quanto que é 15% de 300? É 45, ok? Vamos para mais alguns exemplos. 5% de 100, o próprio 100. Só para mostrar para vocês que isso aqui tem que dar o próprio 5, tá? Então, como que eu escrevo 5%? É uma fração de 5 sobre 100. E se eu quero de 100, é vezes 100. Igual. Então, essa fração, 5 sobre 100 vezes 100 dividido por 1. Transformei o 100 em fração. Quanto que é 5 vezes 100? É 500. Mais uma vez, ó, 5 vezes 1 é 5. E completei com os outros dois zeros. 100 vezes 1 é 100. Corto os dois zeros de cima com os dois zeros de baixo, fica 5 sobre 1, que é 5. Ok? Mais um exemplo. 25% de 400. A mesma coisa, gente. Como que nós escrevemos 25% em formato de fração? 25 sobre 100 vezes 400. Então, pego a fração da porcentagem e multiplico pelo valor do qual eu quero tirar a porcentagem. E transformei este valor em uma fração. Pessoal, aquele mesmo macete, ó. 25 vezes 4, quanto é? 100. Então, 100... E tem esses dois zeros aqui, completei eles aqui, ok? 100 vezes 1 é 100 mesmo. Corta esse com esse e esse com esse, vai sobrar 100. 100 dividido por 1 é 100, ok? Mais um exemplo. 3% de 10 mil. Quanto que é 3% de 10 mil? A fração 3 sobre 100, que representa os 3%, vezes os 10 mil. Então, essa fração vezes 10 mil transformei em fração, dividido por 1. 3 vezes 1 é 3. 1, 2, 3, 4 zeros. Coloco lá. 1, 2, 3, 4 zeros. 100 vezes 1 é 100.
Corto um zero com um zero daqui de baixo com 2 de cima. Sobrou 300. 300 dividido por 1, 300. Porcentagens notáveis. Como assim notáveis, professor? Porque elas sempre aparecem, tá? Você sempre vai ouvir falar em 10%, 25%, 50%, tá? E dá para você calcular de cabeça muitas vezes isso. Por exemplo, ó, quanto que é 10% de alguma coisa? 10% não é 10 sobre 100? Isso aqui, se você simplificar essa fração, dividir por 10 em cima e embaixo, dá 1 sobre 10. Que então é uma parte de 10 que você quer, não é? É só dividir, para saber quanto que é 10% de alguma coisa, é só dividir essa coisa por 10 e você obtém a resposta. Ok? Mais um exemplo, 25%. Então, escrevendo em fração, é 25 sobre 100. Simplificando essa fração, dividindo em cima e embaixo por quanto? Dá para dividir por 25 de uma vez. 25 dividido por 25 dá 1. E 100 dividido por 25 dá 4. 25 mais 25, 50, mais 25, 75, mais 25, 100. 4 vezes, 4 partes, tá? 25 cabe 4 vezes dentro do 100. Então dá 1/4. Então é só, se você quer saber 25% de alguma coisa, divide essa alguma coisa por 4 e você já obtém a resposta, tá? Sem cálculo. Próximo. 50% de alguma coisa. 50% não é 50 dividido por 100? Se eu simplificar aqui, ó, por 50 mesmo, dividir em cima e embaixo por 50, 50 dividido por 50 dá 1. Quantos 50 cabem em 100? 2. Então, é 1 sobre 2. Então, é só pegar esse algo e dividir por 2. Por exemplo, ó, quanto que é 50% de 200? Pega o 200 e divide por 2, é 100. Quanto que é 25% de 500? Divide 500 em 4 partes. Cada uma vai ficar com 125. Então, 25% de 500 é 125. Quanto que é 10% de 1.000? Pega o 1.000 e divide por 10. Quanto que é 1.000 dividido por 10? É 100, não é? Então, 10% de 1.000 é 100. Ok? Por isso são porcentagens notáveis, que elas sempre aparecem, tá bom? E uma última dica aqui, como transformar uma fração em porcentagem. Primeiro você pega a fração, divide o numerador pelo denominador, você vai obter um número decimal, e esse número decimal você multiplica por 100. Que é mais ou menos o mesmo cálculo da porcentagem que nós vimos fazendo até aqui. Por exemplo, pessoal, ó, quanto que representa em porcentagem essa fração aqui? 8 sobre 10. Para descobrir isso, primeiro você pega e resolve essa divisão, que toda fração pode ser considerada uma divisão, né? Divide o 8 por 10. Você vai obter esse número decimal, que é 0,8. Para transformar em porcentagem, multiplica esse número decimal por 100. 0,8 vezes 100, então dá 80%. Então, esta fração corresponde a essa porcentagem, que também corresponde a esse número decimal. Ok? Um último exemplo, ó, uma fração um pouco diferente. Ó. 2 dividido por 13. Então, primeiro você resolve essa divisão, 2 dividido por 13, vai dar 0,1538. Teriam outras casas aqui, tá? Teriam vários números aqui, tá bom? Mas aqui eu admiti somente 4 casas depois da vírgula. Então, você pega esse número decimal que eu obtive dessa divisão e multiplico ele por 100. Multiplicar por 100 é deslocar a vírgula 2 casas para a direita, 1, 2. Então, a vírgula fica bem aqui, ó, entre o 15 e o 38, né? Então, deu 15,38%. Essa fração corresponde a essa porcentagem. Pessoal, agora então,
Vamos para alguns exercícios. Vamos para o papel resolver alguns exercícios, ok? Bom, pessoal, então, continuando a aula, vamos lá, vamos resolver alguns exercícios. Juliana comprou um vestido e ganhou um desconto de 5% no valor original dele. Se o preço sem desconto do vestido é R$160, quanto Juliana pagou no vestido? Então, o vestido que era 160, ela teve 5% de desconto. E o problema está perguntando quanto ela pagou, os 160 menos os 5% de desconto. Então, vamos calcular quanto que é 5% de 160. 5% de 160. Não é isso? Então, vamos calcular, ó, vamos transformar os 5% em uma fração. 5% é uma fração de 5 sobre 100, né? Vezes os 160. Isso aqui vai ser igual, vou transformar o 160 em fração. 5 sobre 100 vezes 160 dividido por 1. Pronto. Transformei os 160 em fração. Agora, multiplico em cima e embaixo. 5 vezes 160, pessoal, não vou fazer continha por continha, porque senão vai ficar muito ruim, muito lento, né? 5 vezes 160 dá 800. E 100 vezes 1 é 100. Simplificando essa fração aqui, ó, corta esses dois com esses outros dois, 8 dividido por 1, que é 8. Então, eu descobri que 5% de 160 é R$8. Ela teve um desconto de R$8. Agora, quanto que ela pagou no vestido? É o 160 menos 8. Vamos fazer a conta. 160 menos 8. 0 não dá para tirar de 8. Pego emprestado daqui da dezena. Peguei uma dezena, ficou 5 e passei uma para cá. 10 menos 8, 2. 5 menos nada, 5. 1 menos nada, 1. Então, ela pagou no vestido R$152. Pessoal, uma outra forma de fazer esse exercício, ó. Só vou fazer esse, assim, tá? Daria para calcular também o valor direto. O total de um vestido é 100% dele, não é? Isso. E ela pagou 100 menos 5. Quanto que é 100 menos 5? É 95. Então, eu posso calcular 95% de 160. Não posso? Vai dar, tem que dar este resultado aqui, né? Então, eu vou transformar 95 em fração, 95%, né? Fica 95 sobre 100 vezes os 160. Agora, vou transformar o 160 em uma fração. 160 dividido por 1. Multiplicando em cima e embaixo, né? 95 vezes 160 dá 15.200. 100 vezes 1 é 100. Agora, para resolver, corto esse 0 com esse 0, esse 0 e esse 0 com este e esse, né? Então, ficou 152 dividido por 1, que é o próprio 152. Veja, ó, mesmo resultado. Ok? Um cálculo interessante, ó, no exercício 2. Quanto é 10% de 25%? Estranho, né? Mas, ó, vamos escrever os dois números em fração. Não é D? Então, isso aqui é uma multiplicação. Então, ó, como que a gente calcula isso aqui? Quanto que é a fração que representa 10%? É 10
sobre 100. E quanto que é a fração que corresponde a 25%? Vezes 25 sobre 100. Então, resolvendo essa conta aqui, quanto que é 10 vezes 25? É 250. Quanto que é 100 vezes 100? Aquele macete que eu expliquei para vocês na aula. 1 vezes 1 é o próprio 1. E agora conto os zeros e completo aqui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Simplificando isso aqui, vamos começar dividindo por 10. E eu posso cortar esse zero com esse zero, né? Corta esse com esse, ó. Então vai ficar 25 sobre 1000. Resolvendo essa divisão aqui, pessoal, quanto vai dar? 25 dividido por 1000. Dá um número decimal. Dá 0,025. E agora, para transformar esse 0,025 em porcentagem, o que eu faço mesmo? Multiplico por 100, não é isso? Então, o resultado vai dar 2,5%. Então, ó, 10% de 25% é 2,5%. Não entendeu? Ó, vou fazer um desenho aqui. Este retângulo aqui, eu vou dividir ele em 4 partes. Cada parte desse retângulo, o retângulo total é 100%. Se eu dividir em 4 partes, então cada parte vai ficar com 25%, não é? Então, se ele quer 10%, que é uma parte em 10, de uma parte de 25%, eu vou dividir o 25 por 10, não é isso? E olha como o resultado bateu. 25 dividido em 10 partes é 2,5. Então, seria uma pequena parte aqui. É como se eu tivesse dividido essa parte aqui, que corresponde a 25, em 10 partes. E peguei uma só. Ok? Vamos para o terceiro exercício. No dia 1 deste mês, um produto estava sendo vendido a R$400. No dia 10, esse produto sofreu uma redução de 50% do seu preço. No dia 20, ele foi reajustado com um aumento de 50%. Qual o preço final desse produto? Muito cuidado aqui nesse exercício, gente. Muito cuidado mesmo. Primeira coisa, ó, vamos calcular quanto que foi o produto no primeiro dia. Aliás, no dia 10. Ó, no primeiro dia era 400, né? Aí no dia 10, esse produto sofreu uma redução de 50%. Então, como que eu faço? Vou calcular 50% de 400, né? Vamos lá, vamos calcular. 50% de 400. Então, ó, transformo 50 em fração e multiplico pelos 400. Pessoal, aqui já vou transformar o 400 em fração para não ter que reescrever isso aqui, tá? Vamos lá, aquele macete, ó. 5 vezes 4 é 20, não é? É 20. E agora completo com zero. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dividido. 100 vezes 1 é o próprio 100. Vamos resolver essa conta aqui. Corta esse com esse com esse. Sobrou 200 dividido por 1, que é o próprio 200, tá? Então, isso aqui corresponde ao dia 10. Daí, no dia 20, ele foi reajustado com aumento de 50%. Qual o preço final desse produto? Olha, então, em cima desse preço, ele sofreu um reajuste, um aumento de 50%. Como que eu posso calcular isso? Posso calcular assim, ó. Calcular 150%
de 200, né? Porque tudo é 100%. Ele não ganhou mais 50%? Então, 150. Ok? Então, vamos calcular aqui. 150% de 200. Mesma coisa. Vou transformar a porcentagem que a gente tem, que a gente quer, em fração. E multiplicar pelo valor de interesse, que é os 200. E também vou transformar o 200 em fração. Aquele macetinho nosso. 2 vezes 15 é 30, né? Contar os zeros agora. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dividido 100 vezes 1. É o próprio 100. Essa conta, corto esse com esse com esse. Sobra 300 dividido por 1, que é o próprio 300. Então, pessoal, no dia 20 ele foi reajustado em 50%. Qual o valor final? O valor final é 300. Interessante, né? Primeiro ele sofreu uma redução de 50% e depois sofreu um aumento de 50%. Então não voltou para 400. O valor final é 300, né? Vamos para mais um exercício. Então, continuando, vamos para o exercício 4 e 5, finais. Joselito comprou um PC, um computador, né? E resolveu pagar a prazo. Sabendo que o valor à vista é de R$ 1.500 e que o valor total a prazo é 15% maior que o valor à vista, quanto o Joselito vai pagar no total? Então, gente, ele pagou o valor que é à vista do PC, que é 1.500, só que ele pagou mais 15% desse valor à vista. Como que a gente calcula isso? Então, ó, uma forma rápida de calcular é calcular uma porcentagem de 115% de 1.500. Não é? Então, calcular 115% de 1.500. Então, transformar os 115% em fração, dividido por 100, vezes o 1.500. E também transforma o 1.500 em fração. Tá? Então, esse valor aqui, pessoal, ó, 115 vezes 1.500 vai dar 172.500 dividido por 100 vezes 1, 100. Tenho que resolver essa divisão aqui, corto esse e esse com esse e esse. Então vai ficar 1.725 dividido por 1, que é o próprio 1.725. Então, quanto que Joselito pagou? Esse valor de R$ 1.725, né? Uma outra forma de fazer, pessoal, é por regra de 3. Já ouviram falar em regra de 3, né? Por exemplo, ó, quanto que é o valor da televisão? 1.500. Então, 1.500, escrever aqui, ó, por regra de 3. Então, ó, 1.500 corresponde a quantos por cento? A 100%. E ele pagou 15% a mais, não é? Então, eu quero o valor total de 115%. E quanto corresponde a isso? É o que eu quero saber. X. Valor da TV com valor da TV, porcentagem com porcentagem. 100 vezes X é 100x, que é igual a outra multiplicação. 1.500 vezes
vezes 115. Nós vimos que essa multiplicação aqui dá esse valor, 172.500. Então, o valor de x vai ser, vou continuar aqui, ó. Então, x é igual, esse 100 que está multiplicando o x, passo ele para o outro lado dividindo. Então, 172.500 dividido por 100. Corto esse com esse e esse com esse. O valor final de x é 1.725. Chegamos ao mesmo resultado, né? Por regra de 3 e também por multiplicação direta, ok? Agora, ó, este último exercício. Cláudia ganha 10% a mais que Pedro. Se Cláudia ganhar um aumento de 20%, quantos por cento ela ganhará a mais que Pedro? Seria 30%? Acho que não, né? Vamos ver, ó. Se ela já ganha 10% e depois ganhou um aumento ainda de 20%, quantos por cento ela vai ganhar mais que Pedro? Exercícios desse aqui, pessoal, como que eu gosto de fazer? Atribuindo algum valor. Vamos atribuir o valor aqui, ó, por exemplo, um valor para o salário do Pedro, por exemplo, né? Então, Pedro vai ganhar quanto? Vai ganhar 100 reais. Cláudia ganha quanto? 10% a mais que ele. Então, é o salário do Pedro dividido por 10 mais o próprio salário do Pedro. Então, quanto que é? Isso é 110. 10% a mais que o Pedro. Ok. Só que daí, ela teve um aumento em cima desse daqui de 20%. Então, vamos calcular isso. Quanto que é? 20% de 110. Vamos calcular. Transformar o 20% em fração. 20 sobre 100 vezes o 110. Transformei em fração também, só divido por 1, né? 2 vezes 11 é 22. Completa com esse zero e com esse daqui. Dividido, 100 vezes 1 é 100. Corto esse e esse com esse e esse, ficou 22 dividido por 1, que é o próprio 22. Então, ela ganhou R$22 de aumento. Se ela ganhava 110, vamos ver quanto ela ficou ganhando. 110 mais 22. 0 com 2 é 2, 1 com 2 é 3 e 1 com nada é 1. Então, ela passou a ganhar R$132. E o Pedro não ganhou aumento, ele continuou com 100. Então, agora, o que eu descobri? Que ela ganha R$32 a mais que o Pedro. E quanto que isso equivale em porcento? É 32%, não é isso? Mas podemos montar a conta também, tá? Por exemplo, ó, o salário do Pedro é de 100 e corresponde ao total, 100%. Então, eu descobri que a Cláudia ganha R$132, né? Então, eu tenho que saber calcular quanto que esses R$32 vale em porcentagem. Olha, o salário do Pedro vale 100. Corresponde a 100%. Então, o que ela ganha a mais aqui, ó, coloca aqui. 32 equivale a quantos por cento? X, é o que eu quero descobrir. Multiplica em cruz, 100 vezes x, 100x, que é igual a 100 vezes 32. Então, 100x é igual 100 vezes 32, dá 3200. Continuando a conta, ó,
Pego os 32, 3.200, né? E divido. 100 está multiplicando x, passo ele para o outro lado, dividindo. Corto esse com esse. X ficou 32%. Aqui eu já estou calculando a porcentagem, né? Porcentagem com porcentagem, salário com salário. Então, Cláudia ganha 32% a mais que o Pedro. Ok? Então é isso nossa aula, pessoal. Muito obrigado por assistir até aqui. E até mais.